30 segundos de pergunta, por favor, candidato. Presidente Lula, no seu governo, 120 bilhões de reais se perderam na corrupção. Isso afetou muito a questão de cotas. Afetou tudo, afetou saúde, afetou educação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o povo brasileiro como o senhor, se eleito presidente, vai governar o país. Como o chefe de um governo que sabia desses 120 bilhões que foram desviados, ou como alguém incompetente que não sabia o que aconteceu. Você pode, pelo menos, me dar a fonte sua? Porque eu estou vendo aqui uma citação de números, sem nenhuma fonte. Me dê uma fonte. Não parece que não esse número também. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero que você preste atenção. De vez em quando as pessoas vêm aqui e falam com uma facilidade de número, com coisa parecida, sem nenhuma experiência concreta de saber o que é uma máquina pública. Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é um pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia negra, filha de empregada doméstica, que ele criticou, de lixeira, de carga da professora, ter filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Nós fizemos isso. Eu quero que você me dê a fonte. Te dou várias fontes. 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por um diretor da Petrobras. 110 milhões de reais foi a conta deixada do rombo de Dilma Rousseff na eletricidade brasileira. Olha, 120 milhões é muito dinheiro. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo rombo no seu governo, pelo assalto que foi o seu governo. Você deveria pedir desculpas, porque 120 milhões de reais fez falta na vida de muita pessoa, mas não fez falta na vida da turma do PT e nem na sua. Você até agora disse 300 milhões e 120 bilhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. O problema de pessoas como você, que querem entrar na política e que aparecem como as pessoas que vão salvar o mundo, nunca deram certo nesse país. Você está diante de uma pessoa que é o presidente que mais teve preocupação com a inclusão social nesse país. É por isso que eu vou votar. Eu vou votar porque o povo brasileiro quer que eu vote. Eu vou votar porque o povo brasileiro está com saudade. Está com saudade de ter emprego, de ter aumento do salário mínimo, de ter a oportunidade de ter mais saúde, de ter farmácia popular, de ter Brasil, de ter o SAMU funcionando melhor, de ter acesso a especialistas nesse país. É por isso que o povo quer que eu vote. Sabe por quê? Porque eu não sou boquiroto. Eu gosto de cuidar do povo, eu não gosto de governar do povo. Eu gosto de cuidar, eu quero que as crianças possam comer, tomar café, almoçar, jantar, ir para a escola bem vestida decentemente. Que as pessoas possam trabalhar e ser respeitada, que a empregada doméstica tenha de carteira, tenha férias, jornada de trabalho, que ela tenha horário de almoço, que ela não seja tratada como se fosse um cidadão de segunda categoria. É esse Brasil que eu aprendi a construir que vocês nunca construíram. É esse país que o operário deu ao povo brasileiro que a elite nunca conseguiu dar. Tempo, candidato. Candidatos, muito obrigado. Vocês podem retornar aos seus postos. Eu vou agora sortear, então, o tema da próxima pergunta, que será feita pela candidata Simone Tebet. Mudanças climáticas é o tema da pergunta que a candidata Simone Tebet vai fazer agora. Para que a senhora se aproxime. Quanto tempo demora para pegar no ar? Indique, por favor, a quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Candidato Bolsonaro. Não falei? Candidato Bolsonaro, pode dirigir o púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidato. Candidato Bolsonaro, o seu governo
foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem e serem devastadas. O maior desmatamento dos últimos 15 anos. Ao invés de proteger as florestas, cuidar da vida das pessoas, o seu governo cuidou e protegeu mineradores, invasores de áreas públicas e madeireiros. O senhor, nesse aspecto, foi o pior presidente da história do Brasil. O que o senhor faria de diferente nos próximos 4 anos? Tu vai comer madeira? Senhora candidata, eu morei no Acre, estado do Mato Grosso do Sul. Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade o que a senhora está falando aqui. Periodicamente pega fogo na região. Mas nós temos no Brasil 2/3 das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases CO2. Esse é o Brasil nosso. A senhora deve ter um pouquinho de Isso só não dá voto. do que é a nossa mais Dá voto com uma meia dúzia que anda de bicicleta por aí, isso, aquilo, coisa e tal, e deu. tomar conta disso tudo. No corrente ano, não tivemos notícias de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na Floresta Amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então, não é verdade esse dado. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou sua vaga no Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são violentos processos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida. Significa vida mais barata. Esse é o MDB. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Eu, eleita presidente da República, desmatamento ilegal zero. E sabe mais eu fazer? Fazer o revogaço desses decretos que tiram dos órgãos de fiscalização o controle de proteger a Amazônia. Porque quando nós não protegemos a Amazônia, nós descompensamos o clima. As chuvas em excesso nos grandes centros, lá nas comunidades mais pobres, derrubam as casas, matam a vida das pessoas mais humildes. Meio ambiente é vida e, portanto, precisa e vai ser preservado no meu governo. Então a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Senhora candidata, eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Os navios chegaram. O homem do campo está produzindo. Nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a senhora não falou nada no tocante a isso. No mínimo, um elogio. Eu fui negociar com a Rússia fertilizantes para o nosso Brasil. Eu levei paz ao campo, titulando terras. São 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora disse que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Essa é mais uma diferença. E mais ainda, desses 420 mil lotes, 80% são para as mulheres. Eu defendo as mulheres do campo também. Mais ainda, com a questão... Mais publicação porque está na lei. Candidata, a senhora não pode interrompê-lo. Posso continuar? Seu tempo, candidato. Vamos lá. Bem que fez com quietinho, né? Bem. Não travaram o tempo dele. Os outros travaram. A senhora nunca falou nada enquanto senadora. Bem que fez, deixou bem quietinho, né? Só jogava. Nós moralizamos a questão de multas, reduzimos em 90% aproximadamente as multas aplicadas no campo. Nós levamos paz ao campo, segurança e tranquilidade. E o respeito. Eles têm um homem que se preocupa de verdade com o agronegócio, que está sempre trabalhando para que o Brasil produza mais para nós e para o mundo. O senhor tem mais 10 segundos, candidato, se quiser usar. Na questão das armas também, nós demos, juntamente com o parlamento, o porte estendido ao homem do campo. Ou seja, mais segurança no campo, mais produção e o pessoal me ama. Tempo, agora, candidato. Muito obrigado pela participação dos dois.
peço que os dois retornem aos seus É bem locais. dizer, não rebateu, né? Quando interviu, ficou quieto, né? Nossa, Fez viu? bem, Será né? Porque feita se pelo ele Padre rebate, Kel. ficou louco, né? Porque vamos... Pode Kel chuva. vai fazer uma pergunta sobre educação. Ele falou rindo ainda. Sim. Padre Kel, muito obrigado. Bem, Sobre perguntar aqui. não teve certo, né? O Bolsonaro que vai estar tranquilo. Sim, até. O candidato Lula já E o foi. outro tá sempre ali, assim, aquele. O senhor quer que eu dê a lista das pessoas a quem o senhor pode perguntar? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes ainda não foi. Por favor, candidato. Ah, se enganou também, né? Tá um tumulto, né? 30 segundos para a pergunta, por favor. Fazer minha sala. Hoje os filhos dos ricos estudam de graça em universidades públicas, enquanto o filho do pobre, que não tem uma boa educação de base, acaba tendo que pagar por universidades particulares. As universidades públicas viraram fábricas de militante a serviço do PT. Como você espera acabar com isso? A Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, garante 25 vagas para cada, quer dizer, 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. 42 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. O Brasil só dá 18 vagas. Portanto, o último lugar onde a classe média está obrigada a pagar dobrado para viver tem algum retorno do Estado brasileiro, que é certamente muito oneroso e corrupto, e eu quero consertar isso, é a universidade pública. O que eu quero é expandir, e na verdade eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Do jeito que o povo está cansado de sonhar e de ser enganado, eu preciso dizer um pouco mais. Isso já está acontecendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil já tem hoje 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Todas são gratuitas e todas perseguem o melhor padrão que houver de ensino para o filho do pobre, que é a única forma que o filho do pobre da pequena classe média tem de mudar de classe. Mas a educação precisa ser investida na base. Nós, no PTB, acreditamos nisso, que a educação de qualidade é quando você, de fato, passa a investir na criança, depois no adolescente, e assim chega à tua vida adulta para chegar à universidade e não virar militante de esquerda. Porque esse é o grande problema. As universidades hoje no Brasil, ela virou um ninho, né, O que eu falei de antes? pessoas que militam por ideologias que vão contra É o que eu falei, é o Só ninho. não enxerga quem não quer. Vocês fizeram Qualquer pessoa das que nossas enxerga universidades isso, né? um lugar para É, formar mas eles próprios, né? soldadinhos que vão defender essas ideologias, que está aí matando tantas pessoas na América Latina. A gente chega numa universidade, vê jovens utilizando camisetas com Che Guevara. Aí eu pergunto a você, universitário, você sabe quem foi Che Guevara? Um assassino de sacerdotes? Você sabe que Che Guevara... Tempo, candidato. Muito obrigado. A tréplica do candidato. A educação que eu sonho prover para o povo brasileiro é aquela que nós já estamos conseguindo fazer no Ceará. Eu digo isso não é para exibir nada, é apenas para mostrar para você que é possível. Justamente para manter a audiência. Integral. E eu digo a você, E não pegaram horário nobre, né? Porque agora não está mais no horário nobre, né? dispensa de impostos, de produtos de Eu luxo descobri da cesta básica, que para ter coloca debate, 1 milhão de crianças. Vocês começam a não ter uma coisa importante, ter um de jogo, por a novela corrupção, corre mil de dias, outros depois governos que se estavam mantêm até menos hoje. bichando, Ou até os seja, comerciais, desbichados. É que ontem eles já reduziram, daí fica muito. Eles não iam conseguir terminar assim. Mas os intervalos, Deixa de pagar a 8 novela. bilhões de reais. Só para dar um intervalo exemplo prolongado, prático, sabe assim, eu não quero sabe, os fazer. comerciais, Tem ali, que tem entregar o coisa. profissionalizante. também. Eu não sei se eles quiserem jogar quanto mais Tem na frente. avançado 60% das nossas Eles sabiam, eu acho, que iam tomar no debate. em tempo integral. E o profissionalizante resolve a contradição da garotada. E o da RBS esse dia foi embora, 14 não é? milhões de jovens brasileiros hoje Ah, desempregados. Os dos candidatos a governo estadual, não foi as novas, não. Nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo os 6 primeiros meses e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. O ensino tem que mudar o padrão. O Vai ser aliada, né? Por isso que falou isso o Sérgio da Vista, que falou que matou o Sérgio Daniel, que não sei o que, né? Justamente para confrontar, né? Como é que é isso? Completamente a preocupação de qualquer um. Porque se eu ensino o estudante a pensar,
a olhar a mesma coisa de 2, 3, 4 ângulos diferentes e formar sua própria opinião, Ele disse nunca que mais o vai do poder Bolsonaro alegar esse defende. tipo de manipulação, que é mais lento do que fato. Tempo esgotado, candidatos, muito obrigado. Nós vamos agora fazer o sorteio da pergunta que será formulada pela candidata Soraya Tronic. Não sou eu. Espera aqui. Desde que eu cheguei, não vejo mais A senhora vai fazer uma pergunta sobre o combate ao racismo, candidata. A qual dos demais candidatos, por favor? Pode ser Felipe Dávila, pode ser Padre Kelman, pode ser Não vai Simone. chamar o padre, não. Não vai chamar o pai. Vai pedir a benção agora. Vamos escolher candidato. Vamos para o padre. Candidato padre. 30 segundos, por favor, para a senhora fazer a pergunta. E agora? Candidato, o atual governo já teve absurdos como o secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gesto supremacista em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Como garantir a defesa da população preta, parda, indígena, que é o nosso maior povo, em meio a esse quadro de preconceito institucional? Dizendo para todos vocês que nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. O preto, o branco, o índio, o amarelo, o marrom. Somos todos brasileiros. Somos todos moradores dessa nossa casa comum, que é o Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. Agora, essa política que cria mais divisão, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que como nós somos brasileiros e irmãos uns dos outros, preto, branco, índio, mulato, pardo, nós somos todos cristãos também. E quem é que nos dá esse sentimento de irmandade, de fraternidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré? Somente Jesus Cristo de Nazaré que pode nos dar esse espírito de saber enxergar no outro além da cor da pele. Porque vocês enxergam a cor da pele e vocês dividem e manipulam as pessoas desse país pela cor da pele. Raça só existe uma, raça só existe a humana. Nós precisamos enxergar o outro como um irmão, como um igual a nós, como um igual a você e a mim. E essas pessoas aqui de esquerda, 5 contra 2, essas pessoas de esquerda já estão com essa retórica, essa narrativa de dividir para dominar. Nós não podemos ouvir mais isso e aceitar. É preciso olhar para Jesus. É preciso olhar para Jesus. Se nós somos 84% de cristãos nesse país, vamos olhar para aquele que nos dá o maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida em sociedade. Jesus é o maior exemplo que nos ensina a viver uma vida em sociedade, nos irmanando. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. E para que nós dividir, como ele diz? Para que separar, se nós somos iguais? Que estão sofrendo Sofrendo as consequências. Pega todas as raças, dá uma facada em cada um. Não precisa de dinheiro correndo, né? É o que ele disse, tem que parar com essa divisão. Sim, frescura, Põe as mãos frescura. para governar, ela destrói. Parar com essa Ela apodrece. conversa. Ela rouba as riquezas. A Venezuela é o país mais rico da América do Sul, se tornou o país miserável. As pessoas estão saindo de lá num êxodo humano impressionante. Eu vi com os meus olhos. Não foi o Jornal da Globo que me disse, não foi nenhum outro jornal que me falou. Eu, como padre, cuido de pessoas. Eu vi gente dizendo aqui que cuidava de pessoas. Eu cuido de pessoas, do ser humano. Eu fui ver na fronteira. Ninguém me falou, não foi a senhora que me contou. Eu saí pedindo esmolas para juntar dinheirinho, porque não tenho salário, e fui ver a situação do meu irmão. Não é porque é de outro país, mas é um cristão como eu, que está ali sofrendo o que a esquerda faz. E é isso que eles têm que fazer. Candidato, agora, por favor, a réplica da candidata Soraya. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. Você vai arrumar confusão aí. Perder o cargo de cabo eleitoral, mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse se
que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato. Chama de burro, Ele nem estuda e nem trabalha, o senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção. Meu Deus do céu! Porque o senhor é um padre de festa junina. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato, o seu tempo já está esgotado. A senhora concluiu a sua fala, candidata? E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não sabe. Tempo esgotado, então vamos lá. O direito de resposta do candidato Bolsonaro foi negado. E durante a fala da candidata Soraya Tronic e o candidato Paquelman usou todo o tempo dele na réplica, portanto, na resposta, e, portanto, não teve direito à réplica. Nós vamos seguir, então, vou sortear o próximo tempo. A pergunta será feita pelo candidato Jair Bolsonaro e será sobre relação com o Congresso. Candidato Bolsonaro, por favor, o senhor pode se aproximar e informar a quem só vai dirigir essa pergunta. Quem falta aí? Eu achei que a senhora era uma inteligente. Sim. Foi uma advogada, né? Eu achei que ela era uma inteligente. Não, na verdade, ela está só desafiando, ela só Ela não é nada inteligente. acusando, né? Não é nada inteligente pra estar ali, né? Felipe Dávila. Candidato Felipe, pode se aproximar, por gentileza. 30 segundos para a formação da pergunta, candidato. Felipe, você deve saber que não é fácil o relacionamento executivo com o parlamento em qualquer esfera do Brasil. Eu botei um ponto final no toma lá da cá. Formei o Ministério Técnico, indicando pessoas competentes, e graças a isso vencemos muitos obstáculos. E no passado se entregava ministério, bancos Você pode levar tudo da feita, viu? Muda, né? Essa prática Vai ter que perguntar das ideias. Vocês não podem levar uma pergunta montada. É intolerável, Bolsonaro, qualquer tipo de esquema que tenha lá tomar lá da cá. É isso que acabou com a política brasileira. Mas Isso é infelizmente, inteligente. e é triste dizer, que no seu governo também nós tivemos um orçamento secreto que o senhor vetou no começo. O senhor vetou, mas depois aprovou. E o orçamento secreto virou essa moeda, infelizmente, de troca. E a segunda coisa, que também me entristece, porque nunca acho bom falar essas coisas, é a questão dos aliados. Quando se começa a fazer uma base aliada com ex-mensaleiros, fica difícil governar. Eu sei a dificuldade de governar, eu compreendo, mas não pode ceder um milímetro. E aí eu gostaria de dar um exemplo do nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Governou o tempo inteiro sem fazer um único acordo. Governo limpo, impoluto, e conseguiu fazer andar o Estado. Atraiu 280 bilhões de reais de investimento, saneou as contas do Estado, sem fazer nenhuma concessão. Infelizmente, essa lacuna. Você sabe que o orçamento secreto não é meu. Eu vetei. Depois passou e virou uma realidade. Eu não indico um só centavo nesse dito orçamento secreto. Ele é totalmente administrado pelo relator, ou da Câmara ou do Senado. Então não existe da minha parte qualquer conivência com esse orçamento. Quanto, aliás, fala-se muito em centrão. Se tirar o centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tem lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político que faz contato com o parlamento. Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Não existe no governo troca de ministérios, estatais ou bancos oficiais com apoio parlamentar. A questão, presidente Bolsonaro, é que justamente essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil. Nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre a honestidade. Não dá para adiantar reformas no Brasil
quando a gente cede para esses picaretas. Você sabe disso muito bem. Você sabe disso. Você sabe que governar o Brasil necessita sim de pulso político, mas necessita principalmente de não deixar essa turma avançar em orçamento, em emenda. E quando faz isso, olha o que acontece agora. Estouramos o teto de gasto. O Brasil vai pagar 500 bilhões de reais de juros. É esse o custo que acaba caindo no bolso do brasileiro. Isso é muito ruim. É dinheiro que devia estar indo para a saúde, para a educação. Nós estamos pagando juros por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque quando abre a porteira para o Congresso, essa boiada de aumentar o gasto público vem. Veja, tem quantas promessas? Só promessa para aumentar o gasto público. Ninguém disse onde vai cortar o gasto público. E isso é que é governo sério. É definir prioridade. É dizer onde vai cortar. É não ceder à malandragem. Infelizmente, o Brasil tem costume desse roubo a mais fácil. É péssimo. Por isso que eu peço a você para votar no presidente novo. Porque lá não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política. Está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo. Obrigado, candidatos. Peço que retornem aos seus assentos, por favor. Durante a réplica da candidata Soraya Tronic, o candidato Padre Kelman pediu o direito de resposta e foi concedido. Por favor, eu peço que o senhor venha ao púlpito e faça uso do seu direito de resposta em 1 minuto, por favor. Eu queria dizer à candidata Soraya que se alguém aqui faltou com respeito, é a senhora. Porque a senhora desrespeita por não conhecer e não saber o valor e o significado de um sacerdote. O povo brasileiro sabe. Os 84% da população brasileira sabe qual é o valor de um sacerdote. Aquele homem que se dedica à vida do pobre. Aquele homem que serve no altar, que traz para você Jesus Cristo presente na Eucaristia. O povo brasileiro sabe disso, mas a senhora desconhece isso. A senhora desconhece o valor de um sacerdote, porque nós estamos aqui, tanto eu como qualquer outro sacerdote do país. Nós sabemos da importância do zelo pelo ser humano, mas um zelo onde a verdade ela é primordial, e não falácias, mentiras, dizendo que vai fazer aquilo que não pode fazer. Então, é preciso valorizar e respeitar as pessoas que realmente estão nesse país ajudando a construí-lo, desde o início da fundação do Brasil. Tempo, candidato. Muito obrigado pela sua resposta. Nós vamos dar sequência, então, ao nosso debate. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o próximo a fazer pergunta. Eu vou sortear aqui o tema. Meio ambiente. Candidato Lula, o senhor pode fazer pergunta para a candidata Simone Tebet ou para a candidata Soraya Tronic. Nossa senhora. Agora vai ser coisa do meu ambiente. Pode deixar, agora escuta. Aí, pegou aquela ainda da chuva. Para a pergunta, candidato. Agora vamos responder. Candidata, todos nós sabemos e acompanhamos pelo noticiário de que, em um determinado momento, no atual governo, o Brasil desrespeitou todo e qualquer comportamento na defesa da questão do clima. Puxou ela pro lado. Eu queria saber o que a senhora propõe para resolver a questão do clima no Brasil. Bom, candidato Lula, nada é por acaso nessa vida. Nós acabei de falar de mudanças climáticas com o atual presidente da República e mais uma vez ele vem com inverdades, ele fala de questões que ele não conhece ou simplesmente que não se importa. Nós falamos de meio ambiente, de mudanças climáticas, nós estamos falando de vidas. No meu governo é desmatamento ilegal zero. Nós vamos devolver lá para a Amazônia, para os biomas brasileiros, os órgãos de fiscalização e controle, para que protejam as nossas matas, para que protejam os nossos rios. Nós vamos fazer mais. Nós vamos mostrar que não é meio ambiente ou agronegócio, é meio ambiente e agronegócio, é natureza e desenvolvimento. Eu sou do agro. O agro põe comida barata na mesa do brasileiro. Mas se nós não cuidarmos do meio ambiente, o meu estado, Mato Grosso do Sul, e toda a região sul do Brasil, candidato, sabe qual foi o prejuízo das mudanças climáticas com o agronegócio nos últimos anos? 60 bilhões de reais. É o dinheiro que faz, quando se gasta muito e se tem prejuízo, faz com que o preço dos alimentos suba. E aí no supermercado o pobre não consegue comer. Hoje ele come arroz ou feijão.
Então, cuidar de meio ambiente é cuidar da vida. É isso. Nós vamos cumprir o Acordo de Paris. Nós vamos deixar de ser párea internacional. Hoje, o mundo desacordo de país, não sei o que, lá da França, importante essa questão. Nós vamos fazer dinheiro. PT de carteirinha. Preservar hoje gera dinheiro. O mundo quer pagar o que o mundo... Nós temos o que o mundo quer. Nós temos florestas. Então, vamos preservá-las e cobrar em dólar. E quem quer comprar chamado crédito de carbono. E esse dinheiro entrando no Brasil vai servir para que a gente mova a máquina, faça o Brasil crescer, gerar emprego e renda para a população brasileira. Candidata, uma coisa importante que tem que dizer é que desde a COP15 em Copenhague, o Brasil, no nosso governo, se transformou no Brasil que mais controle de desmatamento, reduzimos praticamente 80% de 27 mil quilômetros para 4 mil quilômetros, e ainda assumimos a responsabilidade de evitar apontando o número de dado falso. a emissão de 16,9 de gás de carbono. Além disso, eu queria dizer uma coisa. Nós vamos proibir terminantemente qualquer garimpo legal. Não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia ou o Pantanal. Quando eu era presidente, as pessoas queriam plantar cana no Pantanal, eu não deixei. Por quê? Porque nós temos 30 milhões de terra degradada que você pode utilizar para plantar o que você quiser, sem precisar derrubar uma árvore e fazer uma agricultura de baixo carbono, que é o que o Brasil precisa. Nesse momento que nós conversamos, candidato, 3 mil árvores foram derrubadas na Amazônia. Essa é a média. Nós temos que cuidar do meio ambiente, nós vamos cuidar do agronegócio e nós vamos cuidar da agricultura familiar. Mas nós vamos cuidar da agricultura. Lá eles podem explorar, que é a pecuária intensiva, é o cacau, é o açaí, é o extrativismo ali da pesca para sustento da sua família. Então, é isso, não é a meio ambiente ou desenvolvimento. É possível e nós vamos garantir aos homens que moram no norte, aos homens que ali precisam do sustento, inclusive com a agricultura familiar, todas as condições. Mas serão intolerados, intransigentes e puniremos com rigor todo e qualquer invasor de área pública, guerrilheiro e minerador. E, por fim, nós vamos fazer um revogaço dos decretos que são retrocessos. Quer dizer que tem 93%. Muito obrigado. De mato Durante no Brasil. Isso não é fonte do Brasil, fonte da NASA. O candidato Bolsonaro. Não chegamos a 8% do Brasil ocupado com a agricultura. 8%. Os países da Os Estados Unidos é 80% da área da agricultura. E nós estamos só com 8%. Um pouquinho atrás, né? Então, eu vou dar sequência ao nosso debate. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Ciro Gomes, e ele vai fazer a pergunta à candidata Soraya Tronic. Agora são os dois que se não apresentam ao púlpito. Eu vou sortear um tema. Para perguntar. Emprego, candidatos. O candidato Ciro vai fazer em 30 segundos uma pergunta sobre emprego para a candidata Soraya Tronic. Senadora, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto, e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de R$1.000 em média por domicílio, e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em 2 anos. Candidato, uma belíssima oportunidade para a gente realmente trazer propostas, que é o que eu vim. Não vim brincar aqui não, eu vim falar de Brasil, trazer os problemas, um diagnóstico e trazer soluções. A nossa proposta do Imposto Único Federal tem o condão de ajudar na geração de empregos. E, na verdade, como o padre disse que é uma mentira, né? Nós não vamos criar mais impostos. Na verdade, vamos substituir os tributos federais por um imposto só. Esses tributos, que hoje significam cerca de 25% da carga tributária sobre o consumo, passarão para a movimentação financeira. E dentro dessa substituição, nós iremos desonerar a folha de pagamento do empregador, que só da contribuição previdenciária significa cerca de 20%. E também desoneraremos os funcionários
que vai de 7,5% a 14%. Só aí nós já iremos permitir que o empregador se anime em contratar mais pessoas, é óbvio. Além disso, candidato, nós iremos fazer uma proposta de compensação de dívida ativa. Você, empregador que está na dívida ativa, o que você vai poder fazer? Ao invés do refis, ao invés daquelas ações judiciais, nós iremos propor que você faça uma compensação do que você já deve por geração de novos postos de trabalho. Com tudo isso, dentro desse pacote econômico que nós propomos, que é a principal questão para o Brasil, porque para cuidar das pessoas, para cuidar de você, nós precisamos cuidar das contas. Por isso, a mãe de todas as reformas é a reforma tributária, para quem nunca ninguém deu a atenção devida. Então, é dessa forma que nós vamos gerar empregos. Senadora Soraya, eu concordo completamente com isso. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo propõe uma profunda reforma fiscal. Eu quero ver no segundo turno Deixa agora. ali uns 300 Quem vai com quem? reais por ano. Com 100 bilhões de reais. Você vai manter essa ideia dele ou vai se manter com o Lula? mais pobres. Aí nós vamos ver os vendidos agora, né? 100 bilhões de reais retomar o desenvolvimento. Por isso tem tempo para Eles aí construir. que estão descendo além do Lula, com esse. Renegociar imediatamente a Quem vai se dívida das vender para famílias, quem, né? porque o consumo das famílias é o maior motor da atividade econômica. Renegociar, enfim, a dívida das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, 6 milhões na antessala de quebrar. E fazer um grande massivo programa de emprego, retomando 14 mil obras paradas, e o recurso para isso está previsto no corte de 20% de todas as renúncias fiscais. Eu dei o exemplo aqui de salmão, mas são 350 bilhões de reais de impostos devidos que o governo dispensa, e se eu cortar 20% disso, com 70 bilhões de reais por ano, eu retomo as 14 mil obras paradas, empregando gente com dificuldade de qualificação. Pois é, dentro deste nosso projeto, nós também iremos isentar quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda. Então, isentando, tirando das suas costas o INSS, o imposto de renda, para você que ganha até 6 mil reais, você vai sobrar mais um salário ao longo do ano, como se fosse um 14º salário. Isso é possível fazer, é uma reforma tributária muito simples, digital, moderna. Vai assumir para ver se tu vai conseguir sustentar o país sem imposto. Não fecha as contas, não fecha as contas. O resto do povo brasileiro, que trabalha sério, que trabalha duro, que é honesto acima de tudo, que não é sonegador, vai gostar, porque vai pagar apenas 1,5%. Fez 3 projetinhos lá e tal coisa, e agora ele está se achando, vai. É que nem o empregado, que é funcionário sem enxergar o lucro, não vê o que tem de despesas por trás. E nós estamos terminando aqui, então, o segundo bloco deste debate. A gente volta daqui a pouco com uma nova rodada de perguntas com tema livre. Até já. Tem tema livre.